Alô, 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 alô. Tudo bem? Como vai? Eu gostaria de tratar hoje de um assunto que foi levantado recentemente pelo líder do governo na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barros. Ele propôs o quê? Que a nossa Constituição seja refeita, reformada, que haja uma nova Constituinte. Levou cacete de todo lado, né? Mas, olha, eu tô com ele, sinceramente. Numa Constituição onde mais de 200 vezes está inscrito, está fixado os direitos, e pouquíssimas vezes deveres, a balança está errada. Há que se colocar, não é, um prumo legal aí. Agora, não podemos esquecer essa nossa Constituição, ela que foi aprovada, não, é, no dia 5 de outubro de 88, pelo então deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara Federal na ocasião, e que a rotulou de Constituição Cidadã. Não é bem assim. Não podemos esquecer que essa Constituição foi escrita sob o signo do revanchismo. Sim. Porque pouco tempo antes, o governo havia concedido anistia àqueles maus brasileiros, ex-terroristas, bom, quero crer que sejam até hoje, não é? Bandidaços, assassinos, alguns que tinham inclusive, né, sido mandados lá para o exterior. Né? Não, aquele papo de lugar de brasileiro é no Brasil, não sei o quê, e vieram para cá com fichas limpas, imaculadas, puderam se candidatar e logo nas eleições, né? A anistia foi em 79, na eleição já de 82, verdadeiros inimigos da pátria foram eleitos governadores, deputados, senadores. Exemplo mais candente foi o de Leonel Brizola. Né? Foi eleito governador do Rio de Janeiro. Naquela primeira eleição, praticamente 26 estados, né, ficaram com a maioria de governos todos da esquerda. Todos da esquerda. Então, o que ocorre? Esquerda, não sei o que lá, precisamos fazer uma nova Constituição, e ela foi feita. Aí é que surgiu o chamado Centrão. Porque os comunistas, os esquerdoides, queriam se apossar de tudo, queriam dar um nó na Constituição. Então, Roberto Cardoso Alves, deputado federal de São Paulo, falou: não, espera um pouquinho, deu um tapa na mesa, vamos ter que dividir isso aí. Então, os assuntos, como diria, civis, sociais, foram deixados para essa turma da esquerda, e os assuntos econômicos da nossa Constituição ficou com que se decidiu chamar na ocasião de Centrão, que eram aqueles deputados mais alinhados à direita. E mais, nessa Constituição, um dos deputados era o gaúcho Nelson Jobim. Nelson Jobim. E o que acontece? Depois de promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88,
Nelson Jobim, com a maior cara de pau, descarado, criminoso, chegou a declarar que ele fajutou muitos artigos da Constituição. De que forma? Os deputados trabalhavam muitas vezes rompendo noites, madrugadas, né? Eram votados os dispositivos, depois aquilo tinha que ir finalmente para a redação e, né, finalmente para o Diário Oficial, para a publicação. E ele, Nelson Jobim, declarou, confessou que depois de tudo aprovado ele adulterou vários artigos da Constituição. E com ele aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. Esse bandalho chegou a ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal e foi para lá. Chegou a presidir o Supremo Tribunal Federal. Hoje dizem que a nossa Constituição de 88, não é? A Constituição safada, é uma verdadeira colcha de retalhos. E não adianta o chileninho, o atual presidente da Câmara, dizer que não, a Constituição nós reformamos através de emendas. Não é por aí, não. Então eu, sinceramente, eu estou de acordo com a proposta do deputado Ricardo Barros. Eu acho, sim, que deveria ser convocada uma constituinte exclusiva. Por quê? Porque especialistas, né, aqueles ilustres constitucionalistas seriam convocados para, num determinado prazo, escrever uma nova Constituição. Por quê? Para deixar nas mãos de parlamentares, vai sair pior do que está, sinceramente. Porque mesmo a de 88, ela foi escrita, por exemplo, por alguns senadores que não foram eleitos constituintes. Porque o mandato de senador são 8 anos, né? Então alguns pegaram na metade e tal, foram transformados em constituintes depois. Então ela foi feita bem ao estilo brasileiro, sabe? Bem ao estilo de jeitinho. E muitas safadezas foram introduzidas na Constituição. Tanto que o presidente da época, o José Sarney, falou que com essa Constituição, nos termos dessa Constituição de 88, o Brasil praticamente é ingovernável. Então, quero crer que um grupo de notáveis, como se diz, deveria ser sim, convocado para elaborar como se deve mesmo uma nova Constituição, enquadrando principalmente esses 11 abutres do Supremo Tribunal Federal, porque eles não são eleitos por ninguém, eles não têm um único voto e são os que estão legislando. Eles estão fazendo as atribuições, não é, do presidente da República, às vezes, quer dizer, do Executivo, e muitas vezes do próprio Legislativo, que é do Congresso. Então esse negócio de, olha, não mexo aqui para você não me pegar lá na frente, então, tem que acabar. A Constituição não pode ser tão vasta como é a nossa. Ela tem que ser mais enxuta, não é? Os termos têm que ser mais corretos para não dar margens a interpretações. O fulano pensa desse jeito, o outro leu e entendeu de outra forma. Fizeram isso de propósito. Por isso que o Brasil está atravancado. Então é aquela história, muitos direitos, garantias e deveres, rigorosamente nada ou pouquíssimos. Vamos pensar nisso. Uma nova Constituição, onde poder legislativo, o executivo e o judiciário terão que ser devidamente colocados nos seus lugares, não é? E, lógico, os direitos civis assegurados, mas nada de exagero, não é? Então, vejam, o Brasil hoje está de ponta cabeça. Então, repito, insisto, martelo nisso. Não é possível
que 11 ministros, sem um único voto do Supremo, se coloquem na posição de legisladores, cometendo verdadeiros absurdos. Isso realmente é incompatível. Isso realmente não pode continuar. Um forte amplexo. Abraço bem apertado a cada um.